seja muito bem-vinda à terceira temporada do Delas Convida. A partir de agora, eu, Cibele Fávero, vou receber mulheres incríveis aqui para fazer companhia junto com você. E a gente abre essa conversa hoje já com uma convidada super especial que vai te ajudar a ter inspiração, muita troca e muito aprendizado, que é a nossa proposta aqui. É a Belkis Rosa. Seja muito bem-vinda, Belkis. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. A Belkis, ela é idealizadora da Move, cofundadora da BL Consulting. E a gente vai falar muito aqui sobre inclusão, sobre esses negócios plurais, né, Belkis? Primeiro eu queria entender como que você foi parar nesse mercado. Boa tarde, né, pessoal? Um prazer, muito obrigada assim, por esse convite. E falar de diversidade era uma dor que eu tinha interna, né? Eu sempre me preocupava em saber assim, o que eu posso contribuir, né, para que todas as pessoas possam ocupar qualquer espaço. E aí eu fui aos pouquinhos vendo que só o tradicional, o trabalho tradicional não ia dar certo. E aí pensando na Move, que é uma startup de mapas interativos para eventos. Então, pensando nela, eu falei, poxa, e as pessoas que não enxergam? Como é que elas podem viver a mesma coisa que eu vivo no evento? Ter acesso a isso, né? Exatamente. Então, assim, como é que ela pode viver toda a experiência de um evento? Como é que ela vai se movimentar sem depender de ninguém? E aí foi ouvindo eles. Jovens não querem nada estáticos, querem muita interatividade. E mulheres também, por mais que a gente empreenda, né, desbrave algumas coisas, tem um certo medo de ocupar alguns espaços, dependendo da onde se localiza o evento. Então, assim, vamos criar alguma solução para isso. Então, a diversidade fez com que eu chegasse na Movi. E, em paralelo, tem uma consultoria de diversidade e inclusão focada em lideranças de startups, porque eu acredito muito que a diversidade não precisa ter um grande quadro de colaboradores, ela já tem que nascer com a empresa. Então, quando ela está no MVP, pode começar a pensar em diversidade e inclusão, que aí com certeza a tua cultura organizacional vai ser melhor, a tua vantagem competitiva vai ser assim disparada em relação aos seus concorrentes. E pensando nesse lado mais humano, qual que é o primeiro passo para a empresa começar a fazer esse investimento, assim, colocar esse olhar na diversidade, na pluralidade? Começa por começar a conhecer melhor qual é o quadro que ela tem, quem que ela pode incluir. Qual que é a dica que você daria? Nem falo só do quadro, né? Porque a gente começa uma startup, você, o sócio que acredita na loucura da sua ideia É e algum muito pequeno, familiar né? que vai te ajudar. Só começa os três. Esse é o teu quadro. Mas é escutativa. É você parar para ouvir o seu cliente, é parar para ouvir o seu fornecedor. E eu penso muito na tua solução. Sempre se pergunte assim: a minha solução, ela está excluindo ou está incluindo alguém? E quem é o todos da minha solução? Então começou assim, ó, criei um pedestal. Ele é alto, ele é baixo, ele serve para todo mundo. Então, tudo que eu criar de produto, serviço, será que eu estou incluindo todo mundo mesmo? E se eu acho que sim, quem são esse meu todo? Quem são essas pessoas que estão no meu todo? Então, escuta ativa, né? E se eu não vejo alguém de algum marcador, né, de algum grupo minorizado, vamos atrás. Por que você não é meu consumidor? Por que você não é meu cliente? O que 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 te falta, né? O que te falta? Porque é sempre o foco no problema, né? Exatamente. Ali tem um mercado. Onde tem o problema, tem uma oportunidade de negócio. A gente sempre fala isso no empreendedorismo, né? Também no feminino, é claro. E como é que a gente faz com que essas pessoas, os cabeças dos negócios, seja startup, seja um outro tipo, né, de negócio, ele enxergue que esse investimento ele é um ativo no negócio dele. Ele não é um custo. Uhum. Ele é algo que vai trazer retorno, que vai fazer diferença, né? Não é só o propósito, mas é também um ativo para o negócio dele, se ele conseguir atender de forma mais plural. Quando ele começa a ver outras possibilidades no mercado. E aí a pergunta que você tem que se fazer é: quantas pessoas diferentes de mim eu conheço? Com quantas pessoas eu me relaciono que são diferentes? E aí, à medida que eu consigo enxergar que tem um público, que eu tenho amigos diferentes, que eu tenho fornecedores diferentes, eu começo a ver outras oportunidades no mercado. Então, assim, pergunte, né? Com quem está ao meu redor, com quem eu me relaciono em todas as esferas do seu negócio. Você fala muito sobre a inovação, a inclusão também como um motor para a inovação, né? Uhum. Pode dar um exemplo para a gente, pode ser até a partir da Move mesmo, do funcionamento disso na prática? De inclusão, eu vou te dizer que a Move ela começou pivotando. Né? Eu levei o impacto social como carro-chefe. E eu ouvi 14 nãos.
Pessoas que não gostariam de nem testar a solução, porque não estavam interessadas em impacto social. E ainda é muito assim, cedo para a gente tentar achar que dá para ganhar dinheiro com impacto social. Esquece, só isso não vende, é a realidade mesmo. E as pessoas não percebem que é uma necessidade. Eu fiz o movimento ao contrário, tirei a palavra impacto da minha venda, do meu pitch e coloquei só realidade aumentada e inteligência artificial. Quando eu falei em tecnologia, automaticamente eu trouxe a inclusão também. E aí a dor do mercado nasceu e aí eu começo a falar de inclusão e diversidade. Então, primeiro eu trago tecnologia, depois eu começo a falar da inclusão. E aí eu consigo dizer, olha, viu, o que você está investindo aqui vai conseguir que você tenha um outro mercado, inclua mais pessoas e atenda um público bem diferente. Esse seria o modo de operar que você encontrou Exatamente. para que o mercado seja visto como ele deve ser visto, né? Sem falar em inclusão. É muito difícil ainda a gente conseguir hoje fazer com que os líderes, com que investidores enxerguem o impacto social, a inclusão como um diferencial. Por mais que a gente tenha públicos diversos, né? A gente fica tão focado naquela solução inicial e é difícil sair daquela linha de, tá, vamos olhar para os lados. Aí eu comecei e fiz um caminho ao contrário. Eu vou falar de outra coisa que chame a atenção. Quando eu chego na mesa, aí eu começo a falar de impacto. E aí começou a dar certo. Então essa é a receitinha assim que eu dou, né? Porque como era uma dor, ficava aquela coisa assim, poxa, como é que eu vou ter um negócio que não está de acordo com os meus valores, com aquilo que eu acredito, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Todo Não dá negócio, para ser todo só o negócio propósito por nasce para a cima. gente emitir uma nota fiscal. Com Esse certeza. é o fato, né? Falei, como gostar de um negócio, investir num negócio que vai contra aquilo que eu acredito, que eu luto, que eu defendo. Eu vou fazer estratégia diferente. Vou falar o que eles querem ouvir e aí depois o que eu quero realmente buscar. Nesses pilares que você atua, né, sempre integrando a inovação, o impacto social e a liderança, qual que você acha que é o mais negligenciado, tanto pelas startups quanto pelos líderes de negócios? O que que falta? O que está faltando para que seja mais implementado? Eu acho que são as lideranças mesmo, tá? E eu falo das médias lideranças e falo também de liderança feminina, né? Muitas mulheres hoje estão à frente de startups, são líderes corporativas, mas elas não são ouvidas. Então, poxa, a fulana é CEO. Em quantas rodadas de negócio você convida ela para participar? E você está dentro de uma empresa, quantas vezes você consegue falar numa reunião? Então, eu acho que formar líderes com pensamento diverso, eu acho que hoje é o que está mais carente. É o mais difícil. Muito mais. E pensando na Move, que exemplos você tem, assim, de virada? De perceber aquele pensamento mais fechado e que aos poucos deu para entender que a mensagem foi passada e que fez a diferença? Ela foi criada para eventos, e agora a gente está validando, está testando a solução, quando outros segmentos nos procuraram para testar. Então, saiu do propósito, assim, de somente do mercado de eventos, shopping centers já nos procuraram, lojas de varejo também, para usar a mesma solução em outros espaços. Porque perceberam o quanto eles poderiam ter vantagens também, né, até, em cima do produto, mas aí eu falei, poxa, vai dar certo. Então, eu criei para uma coisa e tem mais 3 segmentos que nos procuraram, e aí vamos tocar em frente. Então, é só um ajuste tecnológico. Foi onde eu vi que foi a virada mesmo da empresa, assim, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero continuar. E voltando agora um pouco para o produto mesmo, né? O mapa do evento. O que que tem de acessível ali? Se você fosse hoje vender, entre aspas, para um líder, né? Como que você traria isso além da tecnologia? Na verdade, como é que a gente começou, né? A parte dos mapas. Chegando aqui, onde é que você encontra o mapa do evento? Como você encontra todos os stands? Então, mapas, eles não são estáticos. A gente quer movimento. A gente está num evento de inovação e não tem hoje uma interação de localização. Então, aonde você estiver, você vai encontrar um amigo, né? Você está onde? Estou no stand tal. Então, primeiro você acha o stand para depois sentar ou achar o amigo. Então, hoje, para vender ele, fora a tecnologia, é como você faz essa pessoa ter uma experiência única dentro de um evento somente com seu celular e sem internet. E sem internet? Agora eu quero saber. E sem internet. Ele não precisa da internet.
Então, o mapa em PDF, ele entra dentro do aplicativo, a gente baixa o mapa em PDF, faz todo o mapeamento dele para a realidade aumentada, e no momento que você abre o seu celular, você consegue enxergar todo o evento com os caminhos da onde você quer ir. Ele já te Já te localiza. localiza, e seu amigo, se ele tiver no aplicativo, ele diz, estou aqui, você tem um caminho que leva até ele, e através de áudio, né, ou visual, você consegue também interagir com o mapa. Ter essa acessibilidade ali. Então, eventos que tem pouca internet, vocês também vão conseguir usar o mapa. Isso a gente ouve muito, né? Exatamente. Lá não vai ter internet. Mas ele grava e ele começa ele mapeia já o caminho, entendeu? Por números. E você aí, vem percebendo o crescimento nesse cuidado com a acessibilidade também, com a inclusão? Sim, com certeza. E não são só PCDs que precisam. A pessoa que está com pressa, que está com um filho, quer fazer o menor caminho para ir num banheiro, ela não precisa ser uma pessoa com deficiência para ter um recurso de acessibilidade. Então é isso que as empresas não veem. Eu não vou fazer um mapa para pessoa com deficiência. Não, você vai fazer um mapa com acessibilidade. Um mapa para o público. Para o público em geral. Para o público em Eu geral. acho que essa é a chave, assim. Entender que o público geral também Exatamente. precisa Eu não ter preciso inclusão, né? Ter inclusão. Aí você começa a incluir todo mundo. Então, uma mãe que está com pressa, alguém que quer chegar rápido num lugar, que precisa encontrar uma pessoa. Então, ela tem uma necessidade. E ali tem um negócio E ali tem um acontecendo. negócio, com Muito certeza. bacana. Para a empreendedora que está nos ouvindo aqui, está nos assistindo e percebeu que não teve esse olhar. Porque a gente sabe que os negócios, a maioria deles, principalmente quando a gente fala de mulheres à frente dos negócios, eles começam por necessidade, né? Dificilmente, acontece, mas dificilmente vai ser, uma ideia, eu vou investir nessa ideia. Acontece por necessidade. Então, nesse primeiro momento, como a gente falou que todo negócio ele acontece por uma nota fiscal, né, no começo, para faturar aquela nota, muitas vezes ela não teve esse olhar. Tendo a tecnologia ou não, como que ela pode começar a dar esses passos com o negócio já estabelecido, mas ainda assim ela pode ter um negócio mais plural, com a inclusão nele, né? Pode. Primeiro, ela pode me procurar, não tem problema. Mas nunca é tarde para a gente falar de diversidade, né? De inclusão, de acessibilidade. Então, a qualquer momento, né, sendo bem prática, pegaria o seu modelo de negócios e faz um segundo modelo e começa a pensar em cada uma das caixinhas. Bem prático, bem empreendedor mesmo. O que eu tenho de diversidade com o meu fornecedor? Aonde eu tenho diversidade com o meu cliente? Aonde eu tenho diversidade com os meus parceiros? Começa a olhar toda a sua cadeia e qualquer estágio do seu negócio. E aí ela começa a se questionar. Quem são as pessoas? Quais são os marcadores que ela tem? Esses negócios são sustentáveis? Então, a gente começa a falar de sustentabilidade, acessibilidade e inclusão, olhando já para o nosso modelo de negócio. Então, se você ainda não começou, independente do estágio da sua startup, do seu empreendimento, pode olhar para a diversidade. Na verdade, deve olhar para a diversidade. Então, fica tranquila que sempre dá tempo da gente melhorar. Sempre dá tempo da Sempre gente dá começar a incluir mais, Com né? certeza. Enxergar todos os lados do público. E é para o público que a gente faz negócio, né? Muito obrigada, viu, Belks, que pela sua agradeço. presença aqui, por dividir tanta inspiração, experiência também, né? E proporcionar com que as nossas mulheres empreendedoras também comecem a dar o start aí na inclusão e também na diversidade. Você fica conosco nos próximos episódios e compartilha essa mensagem, essa conversa com a mulher que você sabe que pode começar a melhorar o seu negócio, a potencializar, a incluir mais. A gente continua se encontrando aqui no Delas Convida. Até a próxima.